Bom dia, eu sou o professor Rodrigo Passos e a gente vai conversar nesse curso sobre rotas tecnológicas do resíduo do açaí. O curso ele é dividido em dois momentos. No primeiro momento, a parte um, a gente vai aprender um pouco sobre rotas tecnológicas. Essa primeira parte ela vai ser ministrada por mim e a parte 2, que é o entendimento desse conceito de rotas tecnológicas voltado para a questão do resíduo do açaí, vai ser falado pela professora Lorena Sandin. Nessa primeira parte, a gente vai ver a questão do conceito de uma rota tecnológica, algumas estruturas que são importantes nessa rota, variáveis que vão interferir, né, que a gente precisa considerar na rota, algumas pesquisas que vêm sendo realizadas neste sentido, e vai finalizar a apresentação com algumas provocações quanto a rotas tecnológicas para os resíduos orgânicos, tá? Já iniciando pelo primeiro ponto, o conceito, o assunto rota tecnológica ele é um assunto relativamente novo, né? Ele vem ganhando mais espaço a partir de 2014 com a publicação de um livro. Esse livro é um livro que foi produzido, ele foi financiado pelo BNDES e ele teve a participação da FAD, da Universidade Federal de Pernambuco, mas também de outras universidades do Brasil e fora do Brasil. Neste livro, é trazido um conceito sobre o que é rota, conceito no qual está apresentado aí para vocês, né? Ele diz que a rota ela é um conjunto de processos, tecnologias, fluxos, desde a geração do resíduo, ou seja, a primeira etapa, até a destinação e disposição final desse material, tá? E aí, ó, toda essa rota ela pode acontecer por meio de uma coleta diferenciada, ou seja, o resíduo ele coletado em suas tipologias, em suas diversas tipologias, ou por meio de uma coleta indiferenciada, ou seja, o resíduo ele coletado todo junto, tá? Um outro ponto importante que é colocado neste conceito é que essa rota ela pode ou não considerar a valorização energética do material gerado. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo simples de uma rota tecnológica, tá? A gente vê as etapas que vai desde a geração à destinação e disposição final, e a gente percebe que ao longo dessas etapas a gente tem estratégias diferentes de segregação, acondicionamento, manejo, tratamento até a disposição final, tá? Esses caminhos pelos quais o resíduo ele passa é o que a gente conhece, é o que a gente denomina como rota tecnológica. Olhando um pouco a questão das estruturas da rota, né, a gente vê que, puxando, fazendo um gancho também com o slide anterior, né, a gente tem como etapas a geração, segregação, acondicionamento, a coleta desse material, o transporte, o manejo, a destinação, que é muito mais voltada para o entendimento da tecnologia de tratamento que será utilizada, e por fim a disposição final. É, Entendendo um pouco mais como o que significa essas estruturas, né? A gente inicia com a geração e o primeiro ponto que deve ser considerado na geração é a questão do que é gerado, tá? De que material eu estou falando, de qual material eu estou falando. Se é um resíduo orgânico, se é um resíduo reciclável, se é um resíduo sólido urbano, se é um resíduo domiciliar, né? Se é um resíduo do serviço de saúde, que tipo de resíduo é esse, tá? Um outro ponto importante é qual é a quantidade desse resíduo que é gerado, tá? Esses dois pontos eles são extremamente importantes para estruturar ou propor uma rota tecnológica. Eles são dados de entrada nesse processo. Mas a gente também pode pontuar outras coisas que são importantes, como a questão da não geração e redução, né, que são dois pontos colocados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fazem parte da hierarquia do resíduo, né, e algumas novas discussões que vêm sendo feitas em relação a repensar essa produção do resíduo, ou seja, pensar em cada vez mais termos uma produção sustentável, um material que seja facilmente biodegradável, que gere o mínimo de impacto possível, tá? Então, neste sentido, posso pontuar a questão do design ecológico, da desmaterialização, ou seja, tornar os processos cada vez menos material, da transmaterialização, ou seja, mudar, repensar o tipo de material utilizado na produção de determinado produto. A segunda etapa, que é a segregação, também conhecida como pré-coleta, a primeira coisa que a gente precisa entender é
Como é que vai acontecer essa segregação? Eu vou segregar esse resíduo gerado de maneira diferenciada, considerando as suas múltiplas tipologias, ou vou considerar a coleta, a segregação desse resíduo desde o locus, desde a origem, de maneira indiferenciada, ou seja, tudo junto, tudo misturado, tá? Quais são as tipologias que eu vou considerar? Qual é a estratégia que eu vou adotar nessa segregação, né? Partindo para o próximo ponto, que é o acondicionamento ou armazenamento desse material, eu preciso entender como é que esse material ele vai ser acondicionado dentro da rota. Por saco plástico, por container, por bags. Qual vai ser a capacidade desse armazenamento? Qual é o custo que eu vou ter para cada um desses armazenamentos? E qual é o nível de acessibilidade que os atores nos quais participarão da rota terão em relação ao acesso a esse armazenamento? É ideal que, ao se pensar no armazenamento, a gente leve em consideração a capacidade deste, né, que está muito relacionada à quantidade do resíduo que vai ser analisado na rota, e a acessibilidade deste armazenamento, né? É importante que ele seja um armazenamento que se adeque à característica da rota e ao tipo de resíduo que vai ser gerado no local. No tocante à coleta, a gente precisa entender que modelo de coleta está sendo realizado. E aí aqui eu trago algumas estruturas mínimas sobre modelos de coleta, né? Primeira coisa, como a gente discutiu um pouco anteriormente, entender qual é o tipo de resíduo que eu vou analisar. É um resíduo seco? É só papel que eu vou analisar na minha rota tecnológica? É resíduo domiciliar? É resíduo sólido urbano? É eletroeletrônico? É resíduo do serviço à saúde? É um resíduo orgânico? Né? Então, o primeiro passo é entender qual é esse tipo de resíduo que será analisado na minha rota tecnológica. Uma segunda coisa é saber qual é a modalidade de coleta que será implementada, tá? Se vai ser uma coleta porta a porta, se vai ser uma entrega voluntária, por exemplo, PEV, um leve, se vai ser um ponto a ponto, ou seja, se eu vou ter a coleta de um determinado resíduo em um ponto, esse resíduo ele vai ser disposto em uma área de transbordo e depois ele vai ser coletado novamente e levado para uma segunda etapa, né? Se eu tenho um sistema troca e venda, ou seja, troca de resíduo por alguma outra coisa, ou se eu vou ter um sistema misto, ou seja, uma mescla de mais de uma modalidade. Eu posso ter porta-a-porta, PEV, eu posso ter porta-a-porta e sistema de troca, entre outros, tá? E por fim, saber qual é o agente de coleta no qual eu me refiro, né? Se a prefeitura ela é responsável pela coleta desse material, se é um agente privado que será responsável, se será a organização de catador, ou se eu posso ter uma combinação, uma parceria entre esses agentes de coleta. Aqui são dois materiais que vocês podem ter acesso e entender com um pouco mais de detalhes sobre esses modelos de coleta. O primeiro documento, à esquerda, é a minha tese de doutorado, que foi publicada em 2020, né? O título dela é Avaliação de Modelos de Coleta Seletiva de Recicláveis Secos em Perfis Socioeconômicos, que foi um estudo de caso feito em Recife. E aí, dentro dessa tese, tem alguns tópicos que eu abordo sobre modelos de coleta seletiva e eu acredito que vai deixar um pouco mais clara a ideia e o entendimento de vocês. E também tem um capítulo de livro, que é Modelos de Coleta Seletiva, Princípios e Especificidades, que foi publicado no livro Resíduos Sólidos, Gestão e Gerenciamento, de 2022, que eu também abordo um pouco mais sobre a questão de modelos de coleta seletiva e falo um pouco sobre a vantagem e desvantagem de cada um desses modelos. Quanto ao transporte, esse transporte ele pode ser monomodal, ou seja, quando eu utilizo um único tipo, um único modelo de transporte, ou multimodal, quando eu faço combinação de modelos de transporte, tá? Então eu posso pensar numa estratégia de rota que utilize exclusivamente um veículo coletor, ou exclusivamente uma bicicleta, né, coleta, mas eu posso pensar na combinação desses dois, né? Veículo coletor para áreas mais largas, com maior geração de resíduo e, por consequência, eu vou ter uma maior coleta e transporte. E bicicleta ou um sistema ou um outro sistema de coleta para áreas mais estreitas, que a geração desse material ele é menor, ele é gerado em menor quantidade, tá? O manejo também é importante, sobretudo para saber se dentro dessa minha rota tecnológica eu vou considerar o uso de estações de transbordo. Quando eu me refiro à destinação final, gente, eu estou falando em relação às tecnologias que serão utilizadas para o tratamento de resíduo, tá?
E aí a gente vai desde tecnologias usuais até novas tecnologias que vêm sendo discutidas e estudadas atualmente. Quando eu falo em tecnologias usuais, a primeira dela é a central de reciclagem, tá? E aí vai desde uma central de reciclagem mecanizada, passa por semi-mecanizada, até uma central de reciclagem manual, tá? Um outro exemplo é a compostagem, né? E aí eu vou ter desde composteiras de pequena escala, como doméstica, como comunitária, até composteiras de média e longa escala, tá? O biodigestor também é uma tecnologia que vem sendo implementada para o tratamento do anaeróbio do resíduo orgânico. Aterros sanitários, tá? Levando em consideração que aqui no Brasil a grande quantidade de resíduo que é gerado nos municípios ele é coletado e é levado para o aterro sanitário. E esses aterros eles podem ou não ter o aproveitamento energético acoplado à estrutura tecnológica do espaço. Mas além desses que eu falei, existem outras tecnologias que vêm sendo estudadas, que vêm sendo debatidas, como a autoclave, incineração. Eu quero fazer um destaque ao CDR, que é o combustível derivado de resíduo, que é uma tecnologia que vem sendo bastante discutida tanto fora do Brasil quanto aqui dentro. Gasificação, pirólise, plasma, produção de etanol de resíduos sólidos urbanos e a despolimerização, tá? Por fim, a questão da disposição final ambientalmente adequada é a última etapa da minha rota tecnológica, né? De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apenas rejeito, ou seja, aquele material que não tem tratamento, ou que não tem viabilidade econômica para tratá-lo, ele deve ser levado para um aterro sanitário, ele deve ser disposto ambientalmente nesse espaço, tá? Então a gente pode ter esta como a última etapa de uma estrutura de rota tecnológica. Mas agora que a gente já sabe as etapas dessa rota tecnológica, a gente precisa entender que algumas variáveis elas são importantes no entendimento da rota e elas podem ser utilizadas para aprofundar mais o conhecimento de uma rota tecnológica. E aí quando eu falo em variáveis, eu tenho um conjunto de variáveis qualitativas, um conjunto de variáveis quantitativas e um conjunto de variáveis que podem mesclar o quali e quantitativo, tá? Aqui é só um exemplo, um esquema simples que mostra uma rota tecnológica que vai da geração até a disposição final, né? E aí, no tocante à abordagem qualitativa que a gente pode dar à rota tecnológica, a primeira coisa é entender que essa rota ela pode ser descritiva. Ou seja, eu posso descrever os caminhos pelos quais o resíduo ele passa dentro da rota, tá? Então, olhando aqui, ó, tem um resíduo sólido urbano, ele é gerado e armazenado, e os possíveis caminhos desse resíduo sólido urbano é ir para a coleta de resíduo reciclável, triagem, eu tenho um rejeito, eu tenho um material reciclável. Esse rejeito ele pode ser utilizado para CDR, ele pode ser coprocessado, ele pode gerar energia, tá? O resíduo orgânico ele vai percorrer um outro caminho, tá? Uma outra rota, ou seja, ele pode ser levado para o TM, né? Ele pode ser utilizado como CDB ou como rejeito, né? Ele também pode ser gerado, passar por coprocessamento, gerar energia elétrica, né? Esse material, o rejeito desse material, ele pode ser conduzido para um transbordo que será levado para um aterro sanitário, tá? Então, a gente percebe aqui que todo esse fluxo que é gerado, ele é um fluxo descritivo. É um fluxo sugestivo também, ele pode ser sugestivo, tá? Ainda na linha da abordagem qualitativa, a gente pode fazer uma análise da rota em relação à questão legal, ou seja, quais são os instrumentos legais que regem uma rota? Quais são os instrumentos legais que vão me orientar desde o momento que o meu resíduo ele é gerado até o momento que ele vai ser disposto? O terceiro ponto é a questão social, ou seja, é importante analisar a rota do ponto de vista de rotas inclusivas, ou seja, rotas que insiram organizações de catadores no seu processo, tá? Levando em consideração que essa inserção ela deve ser uma inserção considerando o pagamento pelos serviços ambientais que são prestados por esses profissionais, tá? Uma outra abordagem é a abordagem educacional, tá? Ou seja, como pensar numa rota que eu consiga mobilizar, que eu consiga integrar e que eu consiga envolver e fazer com que as pessoas participem do processo.
E, por fim, a questão da saúde e segurança, ou seja, a gente sabe que toda rota tecnológica ela necessita de atores que participam do processo, né? Então, quando eu levo em consideração a questão da saúde e da segurança do trabalho, é pensar em uma rota tecnológica ou em rotas tecnológicas que eu diminua riscos operacionais, riscos diversos, riscos ambientais, riscos de saúde, riscos biológicos, riscos físicos, entre outros, tá? Mas que ao mesmo tempo eu garanta um conforto ergométrico, ou seja, uma qualidade de vida ao profissional. Na abordagem quantitativa, gente, a primeira coisa que eu trago aqui é a questão de fluxo mássico, ou seja, é saber qual é a quantidade de resíduo que é passada de uma etapa para outra. Então, eu posso, digamos que na minha rota eu inicio com a quantidade X, né? Mas ao longo das próximas etapas, essa quantidade X, uma parte dela, ela pode seguir um caminho de tratamento. Uma outra parte pode seguir um outro caminho de tratamento e uma outra parte ela pode seguir um terceiro caminho de tratamento, tá? Mas quantificar o quanto de resíduo é conduzido para cada um desses caminhos é um dos focos desse fluxo mássico. Além disso, tem a questão energética, saber se essa rota é uma rota que valoriza ou não o aproveitamento energético ao longo do seu processo. Na questão econômica, essa é uma variável que vem sendo bastante utilizada no estudo de rotas para quantificar, para saber o custo dessa rota. Né? Saber o custo de uma rota diferenciada, saber o custo de uma rota indiferenciada, saber o custo dessas condições em diferentes perfis socioeconômicos, né? Ou seja, numa área de classe alta, baixa, comercial, se isso muda, se isso não muda e por que muda. Né? Vem sendo feito também análises ambientais, ou seja, olhar para a rota e tentar fazer uma avaliação ambiental, um estudo de viabilidade ambiental dessa rota. E aí, para tanto, existem diversas metodologias que eu posso utilizar, como, por exemplo, a análise do ciclo de vida, é uma metodologia, mas pensar em tecnologias também de baixo carbono, ou seja, a partir do estudo, por exemplo, das emissões de gás carbônico no decorrer da rota. Também tem a análise de desempenho, ou seja, pensar em rotas que tenham melhor desempenho, rotas cada vez mais eficazes, efetivas e eficientes, tá? E eu posso ter uma abordagem quali quantitativa, é quando eu integro essas variáveis qualitativas que foram apresentadas e as variáveis quantitativas que foram apresentadas. Ou seja, eu posso pensar numa rota que eu considero a questão legal, que eu considero a questão social, mas também que eu considero a questão econômica e a questão ambiental, por exemplo. Tá? Então, essa abordagem integrada dessas 4 variáveis é uma abordagem quali quantitativa, porque eu estou tendo uma mescla de diferentes olhares em relação a essa mesma rota. No campo das pesquisas que vêm sendo feitas sobre rota tecnológica, a primeira que eu quero apresentar a vocês é esse livro. Como eu falei no início da apresentação, esse livro ele foi produzido em 2014, né? Ele é um livro que foi financiado pelo BNDES. Ele faz um estudo das diversas tecnologias de tratamento e exposição final, tanto no Brasil quanto em alguns países e blocos econômicos do mundo, né? E nesse estudo, ele traz a rota tecnológica das regiões do Brasil, como a região Norte e Nordeste. Vocês percebem que elas são muito semelhantes, né? E um pouco mais simples. Da região Centro-Oeste, mas ele também traz as rotas dos estados que compõem a região Sudeste e Sul, como São Paulo e Rio de Janeiro, como Espírito Santo, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, o material, esse livro, ele está dentro do documento que a gente mandou para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em entender um pouco mais como essa rota ela funciona, eu sugiro a leitura desse livro, sobretudo nesses capítulos em específicos que abordam sobre as rotas tecnológicas. Tá? Um outro trabalho que eu quero mencionar para vocês é essa tese de doutorado, que foi publicada em 2018. Né? É uma tese que faz uma análise das rotas tecnológicas, tanto diferenciadas quanto indiferenciadas do Distrito Federal. Essa tese ela foi feita pela professora doutora Haline Mota de Souza Farias e ela foi fruto de uma consultoria que foi realizada, né, do Grupo de Resíduos Sólidos da Universidade Federal do Pernambuco com o SLU, que
que é o Sistema de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Um outro trabalho que é extremamente interessante é o trabalho da professora doutora Cristine Helena Limeira Pimentel, que ela também faz um estudo das rotas tecnológicas no quesito de custo, sobretudo, em João Pessoa, na cidade de João Pessoa. Então, à esquerda é a tese da professora Cristiane, que foi publicada em 2017, e à direita é um artigo que foi publicado fruto dessa tese. Em 2020, eu tenho essa dissertação do mestre André Cardini Aguiar, que ele também faz um estudo de rotas tecnológicas, mas agora a gente sai um pouco do locus município, né? Ou administração municipal, e a gente vai para um locus de empreendimentos varejistas. Essa aqui foi uma consultoria que eu participei, que a gente fez um estudo das rotas tecnológicas do resíduo orgânico, gerado na praça de alimentação, tá? E aqui era a estrutura logística desse resíduo antes, né? A gente levou em consideração algumas variáveis nesse processo do estudo das rotas, como temporalidade, eficácia, composição gravimétrica e percepção dos atores envolvidos, né? E a partir desse estudo inicial, a gente gerou rotas que contemplassem a temporalidade de curto, médio e longo prazo, a infraestrutura e logística do escoamento, né? E chegamos a uma das proposições como essa mostrada, que é uma das proposições de escoamento desse resíduo na praça de alimentação. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que o Proteger, que é um acordo que existe tanto com instituições de ensino aqui do Brasil, quanto alguns órgãos da Alemanha, eles vêm elaborando uma plataforma, né, uma ferramenta que vai auxiliar os municípios na elaboração e proposição das suas rotas tecnológicas, tá? Essa ferramenta está em construção, mas ela é muito interessante porque ela permite a entrada de dados. Esses dados eles serão processados e eu vou ter como saída algumas rotas tecnológicas, tá? Então, se vocês tiverem com interesse, coloca www.proteger.gov.br. O link ele consta no documento que nós enviamos para vocês. E já finalizando essa primeira parte da apresentação, aqui estão algumas provocações que são necessárias vocês levarem em consideração ao pensar na estruturação de uma rota tecnológica ou na proposição de uma rota tecnológica para o resíduo orgânico, tá? Primeira coisa, o que é gerado, né? Qual é a quantidade desse resíduo? Qual é a melhor tecnologia de acondicionar esse material? Qual é a capacidade que esse recipiente ele vai ter? Qual é o modelo de coleta que eu vou adotar? Qual vai ser a estratégia de coleta em relação à frequência, dias, horários? Qual vai ser o melhor modelo de sistema modal que eu posso implementar? Quais são as tecnologias de tratamento que esse resíduo orgânico pode ter? Compostagem, biodigestor? Quais são os instrumentos de participação dos atores envolvidos, né? Qual vai ser o custo para essa rota acontecer? Essa rota ela atende à legislação? Ela é eficaz? Ela tem um bom desempenho? Ela é efetiva, né? Ou seja, a gente precisa pensar nesse e em outros pontos que são extremamente importantes para que eu possa garantir uma qualidade, uma sustentabilidade na minha rota tecnológica, tá? Enfim, por hora eu finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado pela paciência. O módulo 2 ele é um módulo que vai tentar trabalhar esses conceitos que foram apresentados para vocês, mas voltado para a questão do resíduo do açaí. Agradeço a vocês e até mais.